Se você pode todas as coisas mesmo no Senhor, dê um aplauso mais forte. Ou ninguém comeu feijão aqui hoje? Amém. Eu também posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? E como eu sou casada, eu também posso lascar um beijo na boca do meu marido. Amém? Então você também pode, dê um beijo aí no seu marido, aproveite. Se faz mais de uma semana que você não dá um beijo nele, opa! Os solteiros só ficam olhando. Os compromissados também. Já que você já cumprimentou seu marido, sua esposa, dê um abraço em quem está do outro lado e diga assim: Deus vai tocar na sua vida hoje. Pode se assentar. É uma alegria ter vocês aqui nessa noite. Deus tem uma bênção especial sobre a sua vida, que se desprendeu a vir aqui numa noite mais fria, mas é porque Deus tem algo especial para você, creia nisso. Algo novo Deus vai fazer na sua casa nessa noite, amém? Quantos aqui receberam uma pedrinha como essa? Quem não? Alguém não recebeu? Quem não recebeu? Ó, aqui na frente não receberam, os dois jovens ali não receberam. Aqui, ó, também. Calma, você não vai atirar essa pedra em ninguém, por enquanto. Aqui, ó, Ana. Olha bem para essa pedrinha, fica com ela na mão o tempo todo. Daqui a pouco eu vou falar o que você deve fazer com ela, tá bom? Quantos aqui já foram crianças, daquelas bem sapecas, de brincar na rua e dar pedrada em alguém? Quem já levou pedrada aí algum dia na vida? Principalmente anos atrás, né, que a gente ficava mais na rua. Hoje os nossos filhos não sabem muito o que é rua, é uma pena, mas às vezes a gente jogava mamona também. Alguém é da época da mamona? Aí, ó. Não os mamonas assassinas, mamona mesmo. Aquilo dava uma coceira na gente depois. Mas essa pedra é para você segurar e até o final do culto você vai ter o que fazer com ela. Mas se você já levou uma pedrada, você sabe que levar uma pedrada dói, né? Dói ou não dói? Dói, às vezes você chora, fica triste, né? E é muito ruim levar uma pedrada. Eu já levei pedrada, já apanhei, já briguei. Quando a gente é pequeno, essas coisas acontecem mais. Ainda mais se a casa está cheia de irmãos, né? Quando é um só é mais difícil, mas quando é um monte de irmãos é mais fácil sair umas bagunças. Mas eu queria que você pensasse que você levar uma pedrada, ou dar uma pedrada, ou uma pedrada. Eu queria que você pensasse que uma pedrada é igual a uma mentira. Quando você mente, é como se você estivesse dando uma pedrada naquela pessoa que você está mentindo. E quando alguém mente para você, é como se você estivesse levando uma pedrada. Eu quero assemelhar nessa noite, nem sei se existe esse verbo, assemelhar, mas trazer um paralelo entre uma pedrada que a gente leva, o que a gente dá, como sendo uma mentira. Todo mundo sabe aqui o que é mentira? Alguém aqui nunca mentiu? Mentira. Todos já mentiram. Todos nós já mentimos em alguns momentos da nossa vida. Infelizmente, ela vai ficar aqui, para a gente ficar lembrando dela. E por que a mentira é tão nociva, entristece tanto, dói? Por isso que eu queria trazer esse paralelo com a pedrada. Porque a mentira faz a mesma coisa na vida da gente. A gente fica triste, dói, a gente fica chateado. Às vezes a gente até chora, porque leva uma pedrada. E a mesma coisa quando alguém mente para a gente. Não é? Mentira é uma coisa horrível. Em qualquer relacionamento, em qualquer esfera, mentira. O Hugo ministrou aqui agora. No seu trabalho, como é difícil a gente conviver com mentira. E às vezes tem. Quanto mais dentro da nossa casa.
dentro da nossa casa, dói mais ainda. Não dói? Como é difícil a gente viver com mentira, como é difícil a gente trabalhar isso, entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos. Como é nociva a mentira dentro da nossa casa. E a mentira tem, eu levantei aqui algumas coisas que a mentira é. A mentira, a primeira coisa, ela é nociva. Não existe nada mais nocivo num relacionamento do que você perder a confiança. E o que acontece quando há mentira? A gente não perde a confiança? Puxa, como é difícil, como isso dói na gente. Às vezes, quem a gente mais confia que mente, a gente como entristece. Como o nosso coração fica mal com isso. A mentira abala qualquer tipo de relacionamento, especialmente marido e esposa. Não sei se você já teve essa experiência. Seu marido já prometeu que ia lavar a louça e não lavou? Mentiu! Ai, que coisa! Pois é, sua esposa já falou que ia fazer um jantar da hora para você e não fez? Mentiu! Como é difícil. E seu filho? Quantas vezes ele falou para você assim? Você já perguntou para o seu filho: filho, já escovou seu dente? E eles, quantos tem filho aqui? Até a adolescência. Só o meu aqui, às vezes, mente quanto escovar o dente, ou na sua casa também é assim? Hein, Vinícius? Hein, Lucas? Hein, Gabriel? Os meninos de plantão aí. Você pergunta, já tomou banho? Já tomou banho? Ainda não. Aí, mas que coisa, por que a primeira palavra, às vezes, né? Por quê? Por que o ser humano é desse jeito? Por que nós somos assim, ninguém escapa? Todo mundo aqui já mentiu, não é? Então, André, não, duvido. Aí já está mentindo aí. 1 João fala isso, quem diz que não tem pecado já é mentiroso. Aí tem o dedo duro ainda. Então, a pessoa que mente acaba, às vezes, com a chance do relacionamento dar certo. Especialmente se acontece isso dentro de um casal, dentro de um casamento. A relação não fica mais a mesma. É ou não é? Não fica mais a mesma. Só se Deus vier com cura. E aí é que eu falei para você que Deus vai tocar a sua vida com cura hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei o que aconteceu na sua semana. Deus sabe. E se não é mentira ou é alguma outra pendência no seu casamento, Deus trouxe você aqui nesse dia de frio, não é para levar uma pedrada, mas é para ser curado no poder do nome de Jesus. Amém? Deus vai fazer isso na sua vida hoje. Se você crer, dê um aplauso ao Senhor por isso. Amém. E por mais que seja uma mentirinha, sabe aquele negócio? É uma mentirinha. Mentira tem perna curta e traz um mal terrível dentro de uma casa. O diabo, sabe aquela história que o diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder? É a mesma coisa com a mentira. O diabo te dá um monte de ideia para mentir, mas depois ele faz de tudo para te desmascarar. Porque ele quer que você fique na lona. Que nem uns atletas estão ficando aí esses dias nas Olimpíadas, tudo na lona. Mas é isso, é muito nociva a mentira. A mentira também é negativa. Não tem mentira nenhuma que seja positiva, ou uma mentira branca. Todas são ruins. Não tem nenhuma mentirinha boa. É uma mentirinha boa. Não tem nenhuma, nem nos negócios. Sabe, nem aquela mentira que às vezes a gente quer contar para fechar um negócio, fechar uma venda, fazer alguma coisa. Nem essa é boa. Porque fechar uma venda em cima de mentira, você sabe que é mentira. Como que pode ser boa? Não é? Venda boa é aquela que os dois ganham. Quem faz a venda e quem compra. Bom negócio é esse, quando os dois lados ficam felizes. Mas não tem, então não tem mentira positiva. E a confiança é afetada. A mentira também pode ser desastrosa, pode causar um desastre. Eu não sei se você já conhece famílias onde a mentira entrou
e acabou em divórcio, acabou em separação, acabou em brigas. Quantos relacionamentos, às vezes, dentro de familiares, entre parentes, que não se falam mais e que tudo começou, às vezes, por causa de uma mentira. É ou não é? Então, a mentira pode ser desastrosa. A mentira acaba com essa confiança. Qual é uma das principais bases de um casamento? Não é confiança? Quantas vezes a gente prega em casamento e a gente fala, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é casamento. E ultimamente a gente tem feito muitos casamentos, né? Graças a Deus. Mas a gente fala tanto de confiança como um dos pilares, como uma estrutura sólida em que o casamento vai ser erguido. A confiança é uma delas. É uma base forte. Sem confiança, como faz? Rompe. Não tem como o amor amadurecer. Porque quando a gente casa, é tudo muito, o amor é novinho, é tudo gostoso, mas com o passar dos anos, o amor vai amadurecendo entre o casal, é ou não é, os mais velhos aí? Vai amadurecendo, mas se falta confiança, como consolidar esse amor? Como consolidar uma família, se há falta de confiança? E a mentira faz isso, seja qualquer que seja o motivo da mentira, você perde a paz. Quem já passou por isso sabe, perde a tranquilidade. E o mentiroso, ele corre o risco de nunca ser perdoado. Por mais que a gente ministre perdão, é um risco que o mentiroso corre, dele nunca ser perdoado. Porque de repente encontra alguém que não vai perdoar, embora seja um mandamento. E quem recebe a mentira, o enganado, acaba às vezes por desconhecer a outra pessoa. Porque já que nós estamos falando de confiança, quando se descobre que foi enganado, que houve mentira de qualquer nível de esfera, você fica perguntando, quem é essa pessoa? Não é? A gente fica assim, quem é essa pessoa? Eu não conheço essa pessoa, estou desconhecendo, não é você mesmo. Então a mentira é um desastre. E a mentira também tem sinônimo de infidelidade. Porque você não está sendo fiel com seu parceiro. Você não está sendo fiel naquilo que você prometeu. De ser transparente, de falar a verdade. E às vezes a mentira pode ser desde as menores, se é que a gente pode chamar de mentira menor ou maior, mas até as grandes mentiras que escondem grandes desastres. Né? Desde quando o marido fala assim para você, o que você tem? Nada. Com aquela cara, né? Nada. Nada, uma ova, tá mentindo, tá na cara que tá mentindo. O Sandro de vez em quando fala isso para mim. E aí, o que você tá com essa cara? Nada. Mas às vezes não é nada mesmo. A gente só tá correndo, né? Mas às vezes o nada é tudo. E aí a gente tem que ser transparente. Por isso que Deus vai trazer cura na sua vida hoje, em nome de Jesus, na sua vida pessoal, no seu relacionamento conjugal, e se precisar com seus filhos ou com qualquer outra pessoa, Deus vai tocar na sua vida com libertação e cura nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pois o nosso objetivo nessa noite é a gente ver o quanto a mentira é nociva dentro da nossa casa. E por isso, eu gostaria que você abrisse lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 25. A mentira pode acabar com o seu casamento, sabia? Eu vou repetir, porque é uma frase muito séria. A mentira pode acabar com o seu casamento. Diga assim, Senhor Deus, mais forte que é para ele ouvir. Senhor Deus, não permita que a mentira entre na minha casa, em nome de Jesus. Amém? Não permita. Pois lá em Efésios 4, no versículo 25, diz o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Você pode repetir esse versículo comigo? Vamos juntos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Amém?
O que esse texto está falando para a gente? Aqui, Paulo está escrevendo à igreja de Efésios. E ele está falando no contexto todo aí sobre o procedimento dos filhos da luz. Como que aqueles que amam a Deus devem proceder. Como aqueles que se entregaram a Jesus, que entenderam o sacrifício de Jesus na cruz, devem proceder como filhos da luz. E ele diz que nós devemos abandonar a mentira. Diga, abandonar a mentira. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Nós temos que abandonar a mentira, deixar de lado a mentira. A segunda coisa que ele fala, falar a verdade. Diga, falar a verdade. Nós temos que falar a verdade. Por mais dolorida que seja, por mais difícil que seja, tem que falar a verdade. E aí ele fala, porque nós somos membros de um mesmo corpo. Ainda mais um casal que se torna um quando casa. A gente não se torna um no casamento? Como então eu vou faltar com a verdade, eu vou falar mentira com aquele que é um comigo? Eu estou falando mentira para mim mesma. Se nós somos um, eu estou faltando com a verdade comigo mesma. Eu estou plantando um mal que eu mesma vou colher. Especialmente quando esse próximo é o seu próximo mais próximo, que é o seu marido ou a sua esposa, não é? Mas isso é em qualquer esfera, irmãos. Seja dentro de uma sociedade, seja dentro da sua família, seja no seu trabalho, seja dentro da igreja. Seja onde for, nós temos que sempre tratar com verdade. Em todas as nossas esferas. Se nós formos ver, há um espírito de engano. Olha o Brasil, o que está acontecendo com o Brasil? Aquela Lava Jato não vai acabar nunca mais, pelo jeito. Porque é tanta mentira, tanta corrupção, tanta falcatrua. É gente que não sabe de nada, é mentira. É gente que sabe de tudo e fez tudo errado. Não é? Parece que o nosso governo... Parece não, mas o nosso governo, infelizmente, vive debaixo de mentira. Fora o nosso país, um espírito de engano. Quantas pessoas creem em falsos deuses? Não é mentira? Quantas seitas e outros falsos deuses que se colocam como deuses e é um espírito de engano que está debaixo das pessoas, está sobre a vida das pessoas. Pessoas que creem em mentiras. E mentiras como que Cristo não veio em carne. Não tem gente que fala isso? Que Cristo não é filho de Deus e que, portanto, não é Deus. São mentiras, mas tem gente que acredita nisso. A própria teoria da evolução. Quem disse que a gente veio do macaco? É uma teoria. O próprio Darwin, antes de morrer, falou, continue procurando, porque eu também não cheguei lá, não descobri. Não é? E a mentira começou aonde? Quem foi o primeiro mentiroso? Deus disse, daquela árvore não comereis, porque o dia que comer, certamente morrerá. Aí veio a bonita serpente e falou o quê? Claro que é mentira, certamente não morrerás. E o pecado entrou. O pecado entrou na nossa vida e fez com que a gente saboreasse, infelizmente, da morte hoje, porque o pecado entrou através de uma mentira. A serpente foi o primeiro, foi da onde surgiu. E se a gente for ver na Bíblia, quantos casos aqui na Bíblia, quantas histórias falam de mentira. Um dos casos que houve mentira e a pessoa morreu na hora, está lá em Atos, lembra-se de Ananias e Safira? Não sei quantos conhecem a história, mas eles venderam uma terra, uma propriedade que eles tinham para ofertar na igreja. E eles disseram que ofertaram todo o dinheiro da venda para a igreja. Mas eles tinham retido uma parte. Eles podiam ter retido uma parte? Claro que podiam. Era deles, eles faziam o que eles quisessem com o terreno. Mas eles não precisavam ter mentido. Eles poderiam ter falado, olha, nós vendemos um terreno, uma propriedade, uma parte nós vamos entregar para a igreja e outra parte nós vamos guardar porque nós vamos fazer o negócio.
Não poderiam ter falado isso? Seria legítimo? Seria. Mas por que mentiram? E Deus foi duro com aquilo. Porque veio o marido, mentiu e ele morreu na hora. E aí veio a esposa e mentiu do mesmo jeito, porque eles eram um. E caiu morta do mesmo jeito. Então olha só como Deus leva a sério essa questão da mentira. Um casal que mentiu também. Lembra de Isaac e Rebeca? Que papelão. O Isaac, o filho da promessa. Os heróis, faz parte dos heróis da fé lá de Hebreus. Nosso herói. Como que o cara me mente daquele jeito? Quem não conhece a história, eles estavam passando por um período de seca, de falta naquela época, e eles foram buscar ajuda com o rei Abimeleque, que era no meio dos filisteus. Só que Rebeca era muito bonita. E o bonitão do Isaac ficou com medo de morrer, porque sua esposa era muito bonita, e ele falou o quê? Ela é minha irmã. Então ele mentiu por medo. Você está vendo que a mentira pode vir por diversas coisas? Ou por medo, ou por vergonha, ou por soberba, ou por pecado. A mentira acontece por vários motivos. Isaac, nosso herói da fé, falou que a mulher dele era irmã dele para não morrer. Aí o rei Abimeleque um dia, olhando pela janela, o que ele viu? Isaac e Rebeca brincando. Brincando de quê será que eles estavam brincando? Se ele percebeu que esses dois são irmãos, não, irmão não faz isso, não é? O que essa brincadeira que eles estavam fazendo? E aí Abimeleque foi lá e perguntou assim, que papo é esse, Isaac? Eu vi você lá com a Rebeca, então ela é o que sua? Aí ele teve que confessar a mentira. E que humilhação, um homem como Isaac. E quase que trouxe um desastre enorme sobre o povo, porque ia trazer adultério naquela época, ia trazer uma maldição terrível sobre os filisteus e sobre o povo, inclusive de Israel. Mas vocês não sabem da pior. Quem que tinha feito exatamente a mesma coisa? O pai dele, Abraão, lá em Gênesis 20, tinha feito exatamente a mesma coisa. Embora Abraão fosse meio parente de Sara, a esposa dele, por parte de mãe, por parte de pai não era. Mas era esposa dele. E ele, pro mesmo rei Abimeleque, foi lá e falou que a Sara era irmã dele também. Mas que palhaçada. Parece que a mentira era a maldição hereditária. Mas o filho aprendeu com o pai. E aí vem o nosso temor. Se a gente mente, tem gente dentro da nossa casa que está vendo a gente mentir. E os nossos filhos vão fazer tudo o que a gente fizer. Eles vão fazer exatamente tudo o que a gente faz. Eles vão falar o que a gente fala, eles vão fazer o que a gente faz, porque a gente ensina mais com atitudes do que com palavras. É ou não é? Porque às vezes a gente fala como deve fazer, mas eles vão fazer aquilo que a gente faz. Então, olha quantos exemplos, e a Bíblia não esconde que esses grandes homens da Bíblia também erraram. A Bíblia não esconde, mas é assim, a mentira vai entrando dentro da vida da família, do casal, às vezes de uma forma tão pequena, de forma tão sutil, que a gente não percebe. E quando a gente vai ver, a gente já está mentindo. Às vezes até com boa intenção, mas a gente mente. Se bobear, a gente mente. E a primeira a mentira, quando é dentro da nossa casa, primeira mentira às vezes é contra terceiros, é contra a gente de fora. Você nunca falou assim? Toca o telefone. Ai, fulano, diga que eu não tô. Fala que eu não tô. Que coisa, não é melhor falar assim? Fala que eu ligo para a pessoa já, que agora eu não posso atender. Não é mais fácil? A pessoa vai entender do mesmo jeito. Mas por que a gente tem essa essência maligna de falar, diga que eu não tô? Não é? É muito ruim isso. Ou dá uma desculpa qualquer, alguém vem te convidar para fazer alguma coisa, você já dá uma desculpa. Fala assim, eu tenho um compromisso.
Que mentira grossa. Não é? Não é mais fácil, às vezes, você falar assim, puxa vida, eu vou ver. Esse dia é o único dia que eu tenho para descansar. Mas eu vou ver se eu consigo ir, tá bom? Não é melhor, às vezes, a gente falar isso? E ainda mais a gente aqui, que vive cheio de compromisso, né? Amanhã, por exemplo, nós temos 2 festas de aniversário para ir. Eu vou nas 2, mas vou chegar atrasada em uma. Mas, às vezes, a gente corre o risco de cair, a gente mesmo, que está aqui dentro. Corre o risco da gente cair em umas mentiras assim. E é nessas mentiras que, às vezes, as coisas vão crescendo. E quando o casal combina, a gente vai falar o seguinte, combina o discurso. Não é assim que às vezes combina? Às vezes a sogra vem passar um final de semana lá na sua casa. Aí você fala assim, vou ter que aguentar minha sogra em casa esse final de semana. Aí você vai para sua esposa e fala assim, olha, sua mãe tem que ir embora logo. Não dá para ela ficar aqui a semana inteira não, vai emendar. A gente vai falar o seguinte, e aí você já... combina o mal, já trama o mal. Dizem que sogra, quando vem para casa da gente, tem que vir nem com uma mala muito grande que ela fique muito tempo, e nem com uma mala muito pequena que ela vai e volte todo dia, né? Tem que morar numa distância boa, que seja só de vez em quando. Mas as mentiras nascem assim. Os 2, em comum acordo, mentem para alguém de fora. Às vezes até alguma coisa que você esqueceu. A gente não esquece de algumas coisas? Pois às vezes a gente, para não falar que esqueceu, porque às vezes simboliza menosprezo por aquela pessoa, você fala assim, puxa vida, não deu para eu ir. Ou, aconteceu uma coisa e às vezes não aconteceu nada. Às vezes você põe até sua mãe doente no hospital, mas você só esqueceu. E cuidado com aquilo que você mente, que às vezes até no seu emprego você fala assim, cheguei atrasada porque meu filho está doente. Cuidado com aquilo que você mente, porque o seu filho pode adoecer. Afinal de contas, você é profeta e suas palavras são decreto. Misericórdia. Então não é só dentro do casamento, é em todos os lugares. E filhos de plantão, em nome de Jesus, não mintam para os seus pais. Ouviu, Lucas e Gabriel? Essa foi direta, assim. Não pode ter... Viu, Vinícius? Tu vai achar mais uma criança que não perde. Eloá. A gente não pode admitir mentira dentro da nossa casa. Por isso que a gente tem que corrigir firmemente os nossos filhos com relação à mentira. Às vezes assumir uma dívida que você tem, mas você não assume. Você tem a dívida, mas não assume. É uma mentira também. Você sabe que não vai pagar, você sabe que não vai conseguir concretizar aquilo ali. Isso é mentira também. Fala que vai, mas não vai. Fala que faz, mas não faz. Mas aí a mentira também pode, que era só em comum acordo dos 2, pode começar a ser uma mentira um contra o outro. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente não mente só com palavras, a gente mente com gestos, a gente mente com silêncio, a gente mente com hipocrisia, a gente mente com indiferença, com cinismo. Mente ou não mente? E a gente pode começar a mentir um para o outro, mesmo sem falar nada. Mente para esconder um problema. Às vezes o bonitão foi lá, comprou um carro novo, passa no radar, pim! Aí chega a multa em casa, o que ele faz? Esconde a multa, para o outro não achar. Omissão também é mentira, não é? Às vezes alguma coisa que o filho fez. Às vezes o pai é muito bravo. Eu já vi minha mãe fazendo isso muitas vezes. Mentindo coisas para o meu pai, porque meu pai era daqueles que escreveu, não leu, o pau comia feio na minha casa. Já apanhei muito na minha casa. E meus irmãos também. E às vezes eu já vi minha mãe mentir, para às vezes a gente não apanhar, porque a gente apanhava demais. Mas acho que a gente era muito levado também, era por isso. Mas às vezes tem mentira entre o casal por causa disso. Que é uma mentira que eu não consigo entender. Cara, como é que Rebeca, mãe de Esaú e Jacó,
ajuda aquele feito terrível, enganar Isaac. Não é demais? A minha Bíblia é cheia de interrogação. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar, mas como é que você faz uma coisa dessa, Rebeca? Não é? Ela ajudou um irmão a mentir para o pai, enganou o pai, em detrimento do outro filho. Como assim? É uma das coisas que a gente fica indagando, né? Por que acontece? E quantas coisas aconteceram depois disso por conta de uma mentira, que foi um engano, não é? Mas a gente pode mentir por diversos motivos. Às vezes por medo, por vergonha, por soberba. Dá uma desculpa. Ai, tô com uma dor de cabeça. Tá nada. Se fosse alguém convidar você para ir para um churrasco agora, você ia, mas outra coisa, tô com uma enxaqueca. Não é? Onde você estava até essa hora? Estava no futebol com os amigos. Onde você estava? Onde você foi hoje à tarde? Estava no shopping com uma amiga. Aí começa, não é? Quantos amigos, quantas pessoas nós conhecemos? Casais que nós conhecemos, talvez até você, que já caiu em pecado por conta de mentiras que começaram assim. Quantos casamentos acabaram porque acabou em adultério por conta de mentira? Não é melhor, às vezes, a gente falar? Quando o marido pergunta o que é que você tem, fale para ele o que você tem. Quando a sua esposa pergunta para você o que é que você tem, fala. É melhor ser transparente, mesmo que seja difícil. Mas ainda há tempo de consertar, ainda há tempo de buscar cura, de buscar ajuda. Mas se vai tendo mentira, omissão, mentira, às vezes chega num ponto que ninguém salva mais, nem Deus. Nem Deus consegue mudar mais de tanta mágoa, tanta amargura, tanto problema que gerou. É ou não é? Então a gente precisa cuidar com tudo isso. E quais são as consequências do pecado? Decepção, sentimento de fracasso, desconfiança, ressentimento, mágoa, indiferença, desrespeito, hostilidade, desinteresse, ruptura, até que o amor acaba e até que o casamento morre. Não é isso que pode acontecer se a gente não cuidar? Por isso, graças a Deus, nós estamos aqui hoje. Porque se tem alguma coisa assim acontecendo na sua vida, pois vai cessar hoje em nome de Jesus. Se o diabo está rondando o seu casamento, rondando a sua família, rondando a sua casa, com um tipo de mentira, pois vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Deus trouxe você aqui porque Ele tem cura para o seu casamento. Deus trouxe você aqui porque Ele tem restauração. Porque tudo é possível àquele que crê. Nós não cantamos aqui, tudo posso naquele que me fortalece? Pois eu também posso passar por um problemão na minha casa e ser restaurada, porque o nosso Deus é que nos fortalece, amém? Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Quem mente convive com dois fantasmas. Primeiro, o fantasma da própria mentira. E a segundo, o medo de ser descoberto. Que quem mente fica com medo de ser descoberto, é ou não é? E fica com tanto medo que tem gente que acredita na própria mentira. Porque se ele acreditar na mentira, ele não vai cair numa pegadinha. Não é? Pois aí fica até pior. Porque quando é desmascarado, e gente que ainda insiste na mentira. Já viu que foi desmascarado, mas insiste. Bate o pé. E aí a situação fica até muito pior, é ou não é? Como é triste isso dentro de uma casa, dentro de uma família. Como é difícil a gente descobrir às vezes que foi enganado. Aí a confiança vai por água abaixo, né? Não se sabe mais com quem está vivendo. E toda história tem 3 lados. A verdade, a mentira, a verdade de um, aliás, a verdade do outro e a verdade que é verdadeira, que é a real. É essa que a gente tem que buscar. Porque, às vezes, até nós, como líderes, em discipulado, a gente não sabe se o discípulo está falando a verdade. Pois eu vou falar uma coisa para você, discípulo. Tem alguém que deda você, chamado Espírito Santo, e que fala no espírito do teu líder, e que se você mente para ele, uma hora a casa vai cair. E às vezes é na hora, porque o Espírito Santo sopra na vida do líder e conta tudo.
Se é líder que ora ainda, Deus conta às vezes até em oração. Vocês ficaram com medo? Mas a gente precisa cuidar com a mentira, amém? Mas se a mentira pode acabar com o seu casamento, eu tenho uma notícia boa para te dar hoje. A verdade pode libertar o seu casamento, amém? A verdade pode restaurar o seu casamento. A verdade pode curar o teu casamento, amém? Se o diabo tem a má notícia de que a mentira pode destruir a minha casa, Deus, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, tem a boa notícia que a verdade pode restaurar a minha vida e o meu casamento, amém? Porque a verdade está em Jesus. A verdade está nele, então nós temos a boa notícia. Mas Deus tem um problema tão sério com essa história de mentira, que eu queria que você abrisse lá em Apocalipse, lá no capítulo 21. No capítulo 21 de Apocalipse, Deus fala, no versículo 8, diz de algumas pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Apocalipse 21, 8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Misericórdia. Mas todos os mentirosos foram igualados aos assassinos, aos covardes, aos incrédulos, aos idólatras, aos feiticeiros, que não herdarão o céu. Olha como Deus tem problema sério com mentira. Então, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração aí. Fala assim: Deus meu, não permita que eu caia no engodo da mentira, mas me ajuda a viver na verdade, em nome de Jesus. Amém? Amém. A gente precisa viver na verdade. Esses dias eu estava meditando lá em 1 João, e foi quando Deus me confirmou essa palavra para hoje. Em 1 João, no capítulo 1 e 2, dá uma outra ministração. E fala, e ali, João está falando sobre os filhos da luz. Olha que ele está falando com luz de novo. Está falando sobre os filhos da luz e fala sobre como deve ser o nosso procedimento. E ele fala que eu sou mentirosa quando eu digo que ando na luz, mas ando nas trevas. Que você e eu somos mentirosos se dizemos que andamos na luz, mas andamos nas trevas. Deus conhece a minha vida e a sua. Deus sabe como você é e como eu sou. E Deus sabe se há trevas ou luz na nossa vida. Deus sabe de tudo que você fala, de tudo que você pensa, de tudo que você comenta com alguém. Deus sabe. Deus conhece o teu coração. E Ele sabe se há luz ou se há trevas. Pois eu sou mentirosa se eu digo que eu ando na luz, mas ando em trevas. Esse mesmo capítulo lá de 1 João diz que eu também sou mentirosa se eu digo que eu amo o meu irmão, mas eu não amo. Isso tem que gerar temor na nossa vida. Mas se eu digo que eu amo o meu irmão, seja o meu irmão qual for, e não amo, eu sou mentirosa. E ele também diz que eu sou mentirosa se eu falo que obedeço os mandamentos do Senhor, mas não obedeço. Se eu digo que eu obedeço os mandamentos, mas eu não obedeço, eu também sou mentirosa. Então, olha como é sério. E quantas palavras poderosas tem na Bíblia a respeito da mentira. Então, que eu e você saiamos daqui hoje vacinados a não cair mais na mentira da mentira. No engodo da mentira, no engano da mentira. E a nem ser seduzido por Satanás para cair em mentira alguma. Amém? Diga para o seu marido e para a sua esposa assim: me ajude a não mentir. Me ajude a não mentir. Nós não podemos. Faça esse pacto com seu marido de não ter mais mentira dentro da sua casa, seja em que esfera for, seja em que nível for. Pois nós devemos andar como Jesus andou,
Para ter cura no nosso casamento hoje e a mentira ir embora da nossa casa e Satanás com toda a tralha e lixo e maldição ir embora da nossa casa, nós temos que andar como Jesus andou. E se o diabo é o pai da mentira, o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. Lá em João 16:3 diz isso. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. E se o diabo diz que ele é o pai da mentira, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6 diz isso. A verdade está em Jesus. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como a verdade nos liberta. Quando nós entendemos o que Jesus foi fazer na cruz do Calvário por nós, que Ele nos deu salvação, e que foi desnudada a nossa mente, que nós entendemos o sacrifício de Jesus. Não foi a verdade que foi descoberto para nós, não foi a verdade que foi revelada para nós. E nós não conhecemos a verdade e não nos libertamos de tanto pecado que nos atribulava, que nos segurava, que nos embaraçava. Porque nós conhecemos a verdade. E Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Por isso, temos sempre que escolher a verdade, amém? Por isso, como crentes, independente se é dentro da nossa casa ou não, nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que proceder diferente disso é parte do maligno. Nossa palavra tem que ser assim. Por isso, por mais que dolorosa que seja, assuma. Se você mentiu, se você errou, assuma. Peça perdão. Por mais doloroso que seja, a verdade é melhor, dói menos que mentira. É ou não é? Se coloque na posição do outro que está sendo enganado. Não é? A nossa chance de ser perdoado é muito maior quando a gente confessa. Mesmo que seja muito feio, é mais fácil a gente perdoar uma fraqueza momentânea do que uma mentira, sabia? Eu já vi casais se perdoarem por causa de adultério, de traição. Mas eu já vi casais não se perdoarem por causa de mentira. Às vezes se perdoa uma traição, que é uma fraqueza. Mas não se perdoa às vezes porque mentiu. Porque perde a confiança de uma vez. Pois é mais fácil um mentiroso que assume a fraqueza do que saber por outra pessoa que ele mentiu. Não é muito mais difícil quando a gente sabe que uma pessoa que a gente confia mentiu por outra pessoa? Fica mais difícil ainda. Por isso é mais fácil às vezes a pessoa assumir a fraqueza e confessar o seu pecado, confessar aquilo que fez, do que insistir na mentira. Então a gente precisa ser fiel. Seja fiel e verdadeiro com seu marido, seja fiel e verdadeiro com a sua esposa, em tudo. Até se você não conseguiu lavar aquela louça que você prometeu. Em tudo. Se aquela conta que você fez e seu marido não sabe. Se aquela multa que você levou e escondeu. Se aquele monte de sapato que você comprou e deixou lá escondido no fundo do armário para ele não ver. E quando você põe, você fala assim, não, é velho. Velho é uma ova, é novinho. Isso também é mentira. Não é? Seja fiel, seja verdadeiro ao seu marido, seja verdadeiro à sua esposa. Fale sempre a verdade, fale a verdade, pratique a verdade, ame a verdade e ensine a verdade para os seus filhos. Ensina, e quando seu filho mentir, corrija, ensina, não deixa de qualquer jeito. Jesus já operou tudo o que era necessário para que eu e você fôssemos livres. Jesus já fez tudo o que ele precisava fazer para que eu e você fôssemos libertos, especialmente de toda mentira. Amém? E se o diabo quer matar o seu casamento, se o diabo quer trazer sujeira para a sua casa, Deus quer trazer libertação e cura em nome de Jesus. Deus pode fazer isso. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Deus é especialista em pegar uma situação terrível que chegou e transformar num bem tão maior do que nunca foi antes.
Deus pode fazer isso, Deus tem poder para isso, e Deus quer fazer isso, porque Ele é o Criador da família. Quem inventou esse negócio de família? Foi Deus. Então Deus é o maior interessado que o seu casamento seja uma bênção, e seja firmado na verdade. Por mais que você esteja passando por um problemão, por mais que você esteja passando por um probleminha, por mais que esteja alguma pendência aí entre vocês, por mais que tenha uma pendência até fora do seu casamento, mas às vezes com um parente, às vezes com um amigo, às vezes com um colega, às vezes com um irmão. Seja fiel e verdadeiro. Nós temos que voltar às nossas essências e reconstruir. Reconstruir. E como reconstruir? Nós precisamos ter uma coisa que é essencial: humildade. Somente sendo humilde a gente consegue pedir perdão, ou liberar perdão, renunciar ao pecado, contar a verdade e o perdão. E mesmo que o seu casamento não seja, se você fala assim, pastor, eu não estou passando por nada disso, a gente vive bem, a gente não tem o problema da mentira entre nós, graças a Deus. Mas aquele que está de pé, cuide para não cair. Porque às vezes a gente cai por besteira. Quem está em pé, cuide para não cair. Se até Isaac, Abraão, homens de fé, heróis da fé caíram, quem somos nós para não cair? Então que todos nós sejamos humildes a ponto de pedir socorro para o Senhor. E se for para ajudar a ser firme, ajudar a ser forte, ajudar a viver na fidelidade, na verdade. E se for o caso, pedir perdão. Deus trouxe você aqui porque Ele quer reconstruir sua vida. Talvez reconstruir seu relacionamento com alguém, não necessariamente seu esposo, ou até seu esposo e sua esposa. Mas Deus tem um propósito com essa palavra hoje, porque a gente não ia falar sobre mentira, mas foram tantas coisas essa semana que aconteceram. Então nós temos que mandar o diabo para correr, amém? Porque o diabo anda onde? Ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, amém? Você tem que voltar. E aí foi isso que eu lembrei do Rodrigo e da Milena essa semana. Foi o último casamento que nós fizemos, né? Cara, na hora dos votos, um dos momentos mais bonitos dos casamentos não é na hora dos votos? Muito legal. Não é, Amanda? Amanda e Bruno, puxa, a gente chora, a gente ri, a gente se emociona de ver os votos nos casamentos, não é? André e Karina, né? Quando a gente dá o microfone na mão deles, às vezes levam até um choque, porque eles acham que a gente vai ficar fazendo eles repetirem. Ninguém vai fazer você repetir. Se casar comigo com o pastor, você vai fazer seu voto. O Hélio e Carlinhos, não é? O pessoal até transpira na frente da gente, mas sai. Não é? Hugo e Jaque, Diogo e Natália. Quem mais aqui nós fizemos o casamento? Cris e Edson. Se alguém quiser casar de novo, a gente faz de novo, viu? Eu amo fazer casamento, é uma das coisas que eu mais gosto. Mas Rodrigo e Milena, que foi o último, que está bem fresco na minha cabeça, quando foi na hora dos votos, o que saiu de dentro do bolso? Um papel desse tamanho. E eu lembro, eu ainda falei para vocês, hein? Eu lembro cada palavra que vocês falaram. Ficou gravado aqui, ó. Eu vou cobrar de vocês a vida inteira. Porque eu fui testemunha do que o Rodrigo prometeu para a Milena e do que a Milena prometeu para o Rodrigo. Ixi. Quanto tempo faz que vocês já casaram? 1 mês? 3 semanas? Tá fresquinho. Você até lembra, não lembra? Então, tem que lembrar pro resto da vida. Olha para o seu marido e para sua esposa agora e fala assim, você lembra dos meus votos? Você lembra? Eu tenho um DVD gravado lá em casa. Acho que eu vou pegar qualquer dia desse para ver o que eu falei mesmo. Se você tem um DVD na sua casa do seu casamento, é uma boa oportunidade para você ouvir o que você prometeu. Então, se você falou que você ia dizer a verdade, somente a verdade, não mais a verdade, que nem num júri... Mas você prometeu ser fiel, você prometeu amar, você prometeu respeitar. E mentir é respeito? Então, lembre dos votos que você fez para o seu marido.
Lembre o que você falou, que você ia ser bonzinho, que você ia obedecer, brincadeira. Que você ia fazer tudo que eu pedisse. A gente podia reformular, né, esses votos nos casamentos. Dani e Alexandre, né, também estavam aqui. Quanta gente. Nós vamos fazer seu casamento, viu, Alexandre e Fernanda? Vai planejando aí o que vocês vão falar um para o outro. Próximo casamento. Tem o casamento da aliança também agora. Tem bastante gente na fila. Ivan e Carol também. Estava lá, minha filha. Quem mais? A Gil, a Alain, apesar que não foi a gente que fez, mas eu era testemunha. Não, foi o primeiro casamento que nós fizemos. Foi a Alain e Gi, é verdade. A Dani do Alexandre que foi o apóstolo, né? Pois é, olha quanta gente a gente fez casamento. Nossa geração é uma das gerações que mais faz casamento na igreja. Então, quem quer desencalhar... Brincadeira. Encalhado é gente mal casado. Quem é solteiro tem toda a chance de fazer o melhor casamento da vida. Porque não é isso? Às vezes a gente fala assim, está encalhado. Encalhado é quem é mal casado. Você é bem casado, amém? Diga assim, eu sou muito bem casado. Ainda mais hoje, que Deus vai derramar cura e libertação na sua vida, se é que você precisa. E se você é humilde, você vai dizer, eu preciso. Todos nós aqui precisamos da cura que o Senhor tem para nós hoje, amém? Deus tem. Deus vai derramar essa cura sobre nós, em nome de Jesus. Então nós precisamos lembrar daquilo que nós fizemos e evitar a maior mentira que nós temos, que é de ser um mau esposo ou de ser uma má esposa. Ninguém prometeu isso no dia do casamento. Nós temos que fugir. Essa é a pior mentira. Você ser uma coisa e ser outra. Não adianta você ser uma ótima discípula, uma excelente pastora, uma ótima mulher aqui, e em casa ser um desastre. É a mesma coisa para os homens. Não adianta você... Sabe aquela piadinha, né? Que a criança chegou para o pai e falou assim... chegou para o pastor e falou assim... Pastor, eu queria tanto morar aqui na igreja. Ah, por quê, filho? Porque aqui meu pai e minha mãe são tão bonzinhos. Porque aqui é fácil a gente ser crente. É fácil ser crente, ser bonzinho aqui dentro. Falar que é verdadeiro, que é sincero aqui dentro. E lá fora... Dentro da nossa casa é o principal lugar que a gente tem que ser a melhor pessoa. Porque são as pessoas que a gente mais ama. E às vezes são as que a gente mais machuca. Não é? Que Deus nos livre disso. Porque Deus tem cura hoje nas mãos dEle. Deus tem cura nas mãos dEle para derramar sobre as nossas vidas hoje. E prosperidade também, né, Hugão? Mas então, finalizando, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos reconstruir? E aí eu queria que você voltasse lá em Efésios 4. Nesse versículo 25 que nós lemos, ele começa o texto falando assim, portanto, cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, certo? É como se ele estivesse concluindo uma frase, um pensamento. Portanto, falem a verdade, não falem mais a mentira. Mas o que ele estava falando antes, então? E aí nós vamos ver como a gente pode reconstruir. A partir do versículo 17, ele fala de como a gente não deve ser, de como ele ensina que a gente não deve viver como os gentios. Mas a partir do versículo 20, olha o que ele fala. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, resumindo, o que Deus está ensinando a gente aqui? Como nós vamos reconstruir aquilo que está desmoronado dentro da nossa casa? Primeiro, nós vamos nos despir do velho homem. A gente tem que tirar tudo aquilo que era do velho homem da nossa vida. Se há mentira, se há pecado, se há engano, se há traição, se há qualquer coisa que seja, tem que tirar. Nós temos que despir do velho homem. Depois, a gente tem que renovar o quê? A nossa maneira de pensar, renovar o nosso pensamento. Como a gente renova o nosso pensamento? Usa a palavra. Deus está falando com você, Ele tem forma de pensar nova aqui dentro.
Como eu vou renovar minha mente? Buscando a Deus, orando a Ele, ouvindo a palavra, me envolvendo com as coisas do Senhor, buscando a presença de Deus e falar: Deus, se tem coisa na minha cabeça, pois tira em nome de Jesus. Eu pessoalmente tive muita batalha na minha mente quando eu me converti. Porque às vezes a gente vem com muitas coisas, muita contaminação do mundo, do diabo, de vivências ruins que nós tivemos. E tinha momentos, irmãos, sem brincadeira, eu mesmo pegava óleo, punha óleo na minha mão, botava na minha cabeça e falava assim: se tiver demônio aí, sai em nome de Jesus. Porque tinham pensamentos que vinham na minha mente que eu falava assim: da onde vem essa porcaria desse pensamento se eu não estou provocando ele? Mas ele vinha. Que raio que acontece isso com a gente? Pois Deus me deu cura em muitas vezes, em muitas ocasiões na minha vida, quando eu me rendia ao Senhor em oração e pedia: pelo amor de Deus, Senhor, troca, tira esses pensamentos da minha vida, muda a minha forma de pensar, transforma a minha forma de agir. E é assim que Deus vai nos despindo do velho homem, vai renovando a nossa mente, vai nos revestindo de um novo homem, de uma nova mulher. Diga amém. É assim que a gente vai reconstruir. Deus, se tem algo em mim que precisa ser transformado, pois transforma em nome de Jesus. Tem que começar em mim. Vai começar em mim, e aí vai chegar em toda a minha casa, vai chegar em todos aqueles que eu amo. E Deus vai usar você para levar essa palavra de verdade a tantos outros aí que estão sendo enganados pelo diabo, estão vivendo debaixo de mentira nesse mundo. Amém? Deus quer usar a sua vida. Você restaurado é um poder, é power na mão de Deus, para levar cura, salvação, libertação na vida de tantas famílias que estão sendo escravizadas por mentiras do diabo. É isso que o Senhor quer fazer. Pois nós vamos nos despir do velho homem, vamos trocar a nossa mente, pedir para o Senhor renovar a nossa mente, como está em Romanos 12:2, e vamos nos revestir do novo homem, da nova mulher. E isso vai ajudar que a gente seja semelhante a Deus, porque nós somos criados à semelhança de Deus, para viver em justiça e santidade, para nós vivermos a justiça de Deus e a santidade que Deus tem para as nossas vidas. É isso que o Senhor quer, é isso que Ele quer para a minha vida e para a sua, que são todas provenientes do quê? Da verdade que há em Jesus. Então nós vamos viver na verdade, e aí vai ser fácil pedir perdão, aí vai ser fácil liberar perdão, mesmo que seja o pior pecado do mundo. Deus é especialista em reconstruir, Deus é especialista em renovar, em restaurar, em curar, em libertar. Semana após semana nós vemos aqui o nosso apóstolo se desmanchar, dizendo das histórias bíblicas, que de repente em 24 horas as coisas mudaram, que pessoas foram curadas, que pessoas foram libertas. Pois hoje, de repente, é hoje, é agora, Deus pode tratar na sua vida de tal forma que amanhã você vai levantar uma nova pessoa. Amém? Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor. Meu amigo, obrigada. Eu queria agora que você pegasse a sua pedra. Pega essa pedra aí que está na sua mão e olha bem para ela. Você teria coragem de tacar essa pedra em alguém? Teoricamente não, eu acredito que não. Mas quando a gente age em falta com alguém, com o próximo, seja o próximo, qual o próximo for, imagine você tacando uma pedra na cara da pessoa. Não é uma coisa ruim, dolorosa, que entristece, que desonra. Pois eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E você aí com Deus, você aí com o Senhor, eu quero que você fale para o Senhor. Feche seus olhos e fala: Deus, se tem mentira na sua vida, pois peça perdão ao Senhor, que é o Deus da verdade. Eu quero que você peça perdão ao Senhor agora. E se Deus está falando com você, se há mentira na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, dentro da sua casa, pois peça perdão ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida
na verdade, num livro cheio de verdades. Seja humilde diante do Senhor. Se humilhe diante da potente mão de Deus e Ele vai te curar. Se o problema na sua vida não é mentira, mas se você tem alguma pendência de alguma forma, em alguma área na sua vida, Deus trouxe você aqui hoje para você ser curado. Pois se tem alguma pendência, pois peça perdão ao Senhor, peça socorro para o Senhor, peça ajuda para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Jogue fora as pedras que tem na sua mão. Jogue fora todas as pedras que tem na sua mão. E se for preciso, eu quero pedir que você peça perdão para sua esposa ainda hoje, antes de ir embora daqui. E se você tem alguma pendência com seu marido, que você também peça perdão para o seu marido. Não vá embora daqui hoje sem se arrepender e sem pedir perdão àquele que você mais ama, aquele que você jurou fidelidade, aquele que você jurou amor para o resto da vida. Por misericórdia, peça perdão ao Senhor. Se você não for humilde diante do Senhor, como você vai ser humilde diante do teu cônjuge? Como você vai ser humilde diante de qualquer pessoa? Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, Deus nos quebranta e nos enche com a porção dEle. E aquilo que era difícil para nós como humanos, para o Senhor não é difícil. E aí nós vemos que perdoar é fácil, que pedir perdão é fácil, que começar de novo é fácil, que relevar é fácil. Agora pega na mão do seu marido e da sua esposa. Só pega na mão dele e continue de olhos fechados. Se você está pedindo perdão para ele ou para ela, dá um apertão na mão dele agora. Dá um apertão na mão do outro. E depois vocês vão conversar. E eu quero pedir que vocês conversem mesmo. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, humilhados diante da potente mão do Senhor. Porque reconhecemos que o Senhor é o Deus da verdade. E não há outro Deus além de Ti sobre as nossas vidas. Pai, nós nos derramamos diante da Tua presença nessa noite e pedimos em nome de Jesus, cura as nossas vidas. Se a mentira veio para acabar com o meu casamento, acabar com a minha família, se o diabo quis entrar na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, para querer roubar, destruir, matar, nós reconhecemos que a verdade constrói, que a Tua verdade restaura, que a Tua verdade cura, que a Tua verdade liberta. Por isso nós estamos aqui hoje, clamando ao Senhor, salva o meu casamento, salva o meu relacionamento, enche o meu coração de amor pela minha família. Restaura o amor, restaura o respeito, restaura a dignidade, restaura a honra, restaura a alegria, restaura a cumplicidade. Restaura o amor em nome de Jesus. Restaura aquilo que foi quebrado. Restaura aquilo que foi enganado. Em nome de Jesus, se há pecado, pois que haja restauração através da confissão, do arrependimento, do perdão. Em nome de Jesus, Deus, não deixa ninguém sair daqui hoje sem ser tocado pelo Teu poder, sem ser tocado pela cura do Senhor. Nós somos famílias que estamos aqui buscando a Tua face, porque nós cremos num Deus que cura, num Deus que sara. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, opera nessa noite na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Nós Te louvaremos, nós bendiremos o Teu nome todos os dias da nossa vida. Nós queremos viver aquilo que nós prometemos no nosso casamento, aquilo que nós prometemos um ao outro como família, para que os nossos filhos sejam abençoados, para que a nossa casa seja abençoada, para que na nossa família haja fartura, para que haja paz, haja alegria, haja prosperidade. Em nome de Jesus, Senhor, derrama da cura do Senhor sobre todos nós que estamos aqui nessa noite. Nós Te bendizemos, nós glorificamos o Teu nome nessa noite e reconhecemos que só o Senhor é o Deus da verdade, é o Deus que nos salva, é o Deus que nos cura. Em nome de Jesus, amém e amém.